Boa noite, Natália Branco, tudo bem? Bem-vinda, Adailton. Vamos convidar aqui as pessoas, só um minuto e a gente começa essa live, que será maravilhosa com toda certeza. Deixa eu convidar aqui as pessoas para o Instagram, avisar todo mundo também. Bem-vindo, Dom Rodrigo. Bom, o Instagram está comunicando aqui todo mundo. Vou esperar um minutinho. Tudo bem, Glaucia? Boa noite, seja bem-vinda. Vocês que já entraram, sejam bem-vindos, convidem amigos. Clica aqui no aviãozinho, no coraçãozinho, para que o Instagram entregue para o maior número de pessoas. Que eu falarei hoje com a minha querida Natália Branco, minha mestre de Reiki. Vou fazer uma coisa, enquanto o Instagram está informando todo mundo, eu já vou convidar a Natália. Bem-vindo, Júnior. Boa noite, Natália. Boa noite. Tudo bom? Tá ouvindo bem? Tô. Tá ouvindo? E aí, seja bem-vinda, é um prazer revê-la, falar com você. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer falar com você. Prazer é Vamos meu. esperar o querido. Instagram, vamos esperar o Instagram convidar as pessoas que chegaram. Clica no aviãozinho, convide amigos, familiares, que essa live vai ser maravilhosa no projeto Somos Todos Um. Para quebrar de vez tabus, crenças, paradigmas, falaremos sobre espiritualidade e amor. Eu recebo aqui minha querida mestre de Reiki, Natália Branco. Então, enquanto as pessoas vão convidando, Natália, tá dando eco? Deixa eu abaixar um pouco o meu aqui. Eu acho que é o meu que tá dando. Ah, é? Porque eu tô me ouvindo. Vê se melhorou. Eu tô baixando o meu aqui. Tá, eu baixei o meu também. Melhorou bastante. Melhorou? Tá, ótimo. Ainda tá dando um eco pra mim, mas bem... Tá um pouquinho? Deixa eu ver se eu baixo um pouco. Deixa eu colocar o fone aqui fingindo que eu tô... Ah, agora melhorou, o Júnior falou. Então, Natália, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, dizer quem você é, o que você faz, e aí depois a gente vai conversando, eu conto como que nós nos encontramos nesse universo aí. Legal, Denis. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Tô muito feliz de estar aqui. E eu sou psicóloga por formação, me formei em psicologia, mas fui para a área de empresa e, enfim, em um dado momento da minha vida, de muita insatisfação, assim, profissional, né? Eu estava num momento bem triste, bem insatisfeita. Eu encontrei o Reiki, né? Eu precisava sair daquele lugar de só reclamar e comecei a buscar algo, né, diferente. E conheci o Reiki. E o Reiki foi transformador na minha vida, assim.
tudo começou com o Reiki. Isso foi em 2011, então tem 10 anos. E depois que eu me tornei mestre em Reiki, aí eu fiz o nível 1 na época, né? O nível 1 foi extremamente transformador. Acabei fazendo a formação inteira, né? Menos o mestrado, que o mestrado eu só consegui fazer 2 anos depois, porque a gente tem que praticar bastante. E realmente acabei indo para esse lado de terapias energéticas. E o Reiki, ele foi só realmente uma porta de entrada, né? A minha paixão é o Reiki, o meu carro-chefe é o Reiki, mas eu acabei também me especializando em outras técnicas, né, dentro desse universo holístico, né, complementar e integrativo. Eu também trabalho com cristais, eu sou cristaloterapeuta, sou terapeuta floral também, alinhamento energético. E, enfim, me encontrei, né? Na verdade, quando eu conheci o Reiki, eu comecei a entender e a estudar essas questões, né, de energia, e, enfim. Eu realmente, a sensação foi que eu me conectei com algo, né, maior. E, enfim, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E aí fiquei, assim, ainda alguns anos tendo uma vida dupla aí, trabalhando corporativo e tendo consultório, né? Porque a gente sabe que quem tem consultório, você demora para conseguir realmente fazer o negócio, né, a roda girar. Enfim, foi isso, né? E aí hoje eu realmente trabalho especificamente com terapias energéticas, né? Dentro desse universo, assim, de espiritualidade e autoconhecimento, né? Que, na verdade, acho que tudo está relacionado com autoconhecimento, né? Tudo isso, né? Todas essas técnicas, independente de qualquer que seja, traz, né? Leva a gente ao autoconhecimento. Exato, perfeito. Natália, eu já estou há muito tempo querendo conversar com você. Na verdade, até na minha empresa antiga que eu tinha, que foi lá atrás, há 4, 5 anos, que começou a nascer esse projeto Somos Todos Um. E o nome, tem vários projetos, tem Todos Somos Um. Eu me baseei muito no documentário Todos Somos Um, mas eu estacionei lá atrás, principalmente porque as pessoas são muito preconceituosas quando começa a falar de religião, de energia, de espiritualidade, e eu não estava preparado lá atrás. E aí, há um mês atrás, eu, no meio de um dos processos que eu sempre faço aqui, eu falei, não, agora é a hora de começar esse projeto. Eu fiz 2 meses, uma série de lives sobre vícios. Eu sou terapeuta integral sistêmico, sou terapeuta Reiki formado por você. E o Reiki lá atrás, ele foi um propulsor. Eu sou empresário há anos e mais ou menos a história é parecida com a sua, né? Trabalhando em escritório atrás do computador por anos. E eu falei, eu vou fazer o Reiki para saber, para mim entender. Porque todo terapeuta, algumas pessoas vão fazer um curso e falam assim, não, eu quero ir lá para ajudar os outros. Nesse curso especificamente do Reiki, eu falei, não, eu quero lá para me conhecer. Vários outros que eu fiz depois de hipnoterapia, eu falei, não, eu quero agora para ajudar, mas eu estava fazendo para mim também, não tem jeito. E aí, quando eu me conectei através do Reiki, do nível 1, eu fiz o nível 1 e aí, 1 ano depois, eu fiz o 2 com você. Quando eu me encontrei nesse 1 mês praticando, em familiares, em amigos conhecidos, fazendo terapia para as velhinhas cegas na Taquara, como caridade para fazer essa troca. E foi lá que eu falei, caramba, isso é maravilhoso, porque eu me encontrei. E aí eu estava naquele dilema, tá, eu sou empresário, como que eu faço agora? Vou virar terapeuta do nada? Aí eu falei até para minha esposa, ela, mas como assim? Eu falei, aí foi um passo de cada vez, o processo foi vindo cada vez. Aí quando eu entrei na hipnoterapia, eu me reconectei mais ainda e hoje eu junto todas essas ferramentas, como você também junta as suas, né? Constelação sistêmica, o Reiki, o conhecimento da vida, né? Da conexão com o outro ser humano. E aí eu falei, caramba, a Natália ela vai entrar nesse projeto porque foi lá que começou essa parte terapêutica comigo. E somos todos um, é exatamente o que a vida me ensina. Porque eu me curo quando eu me conecto com você e quando eu me conecto com cada uma dessas pessoas aqui. Esse que é o processo mais interessante, porque eu sou um pouquinho de cada um de vocês e vocês também têm um pouco de mim a partir de agora. Porque nós viemos de um mesmo lugar, né? De índios, de negros, de europeus, seja lá de quem for. Dentro de nós, na nossa célula, tem cada um desses seres, né? E
espiritualidade e amor. O que você tem a falar sobre esse tema? Então, primeiro, eu acho legal sempre falar assim o que que é espiritualidade, né? Eu acho que existe aí não uma dificuldade, mas às vezes as pessoas não entendem muito o que é espiritualidade, né? O termo espiritualidade. Então, eu vou falar dentro do meu ponto de vista, tá? Então, Sim, sim. e óbvio que se alguém não concordar, tá tudo bem. Tá tudo Então, bem. assim, espiritualidade, dentro do meu ponto de vista, né, depois de, assim, de tantos anos estudando, né, essas questões, espiritualidade para mim é uma conduta, tá? É, Espiritualidade não é religião, você pode não ter religião e ter espiritualidade, você pode ser um ateu e ter espiritualidade. Então, a espiritualidade está Uhum. muito relacionada com a sua conduta moral e ética perante as suas relações interpessoais. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm religião, que são religiosas, né? E que nas suas relações, por exemplo, que não dá bom dia, que tem um preconceito com alguém de uma classe, né, mais baixa, que trata mal o garçom, essas coisas bem corriqueiras assim, Aham. né, que a gente ouve falar. Então, espiritualidade é isso, né? Então, espiritualidade, por que que a espiritualidade é amor? E esse amor também é importante explicar, porque eu acho que o conceito do amor humano ainda é muito, como é que eu posso dizer? Muito mal elaborado pelas pessoas. Esse amor que Ah, a gente fala é um amor incondicional, que é um amor muito difícil de você manifestar. Então, o amor incondicional, o próprio nome já diz, ele não tem condição. Então, de um modo geral, a raça humana, nós humanos, amamos porque é o nosso filho, é a nossa esposa, é o nosso amigo, é o nosso parente, mas a gente tem ainda uma dificuldade de amar um estranho, alguém que tenha uma religião diferente da nossa, uma cor diferente da nossa, uma sexualidade diferente da nossa, né? Então, para mim, quando se diz que espiritualidade é amor, eu acho que espiritualidade e amor é a frase que pode definir esse tema das suas lives, que somos todos um. A gente só vai conseguir viver em unidade se a gente praticar a espiritualidade, que é amor, nas nossas verdade. relações. Isso. Entendeu? E Porque a esse vida amor é é um amor baseada. incondicional. E não é fácil, né? Eu tô falando aqui, pode parecer, mas não é fácil, né? Então, de repente, uma pessoa que te magoou, um pai que foi ausente, né? Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas vêm, mas de uma pessoa que te magoou, um namorado que te traiu. Por isso que realmente eu tô falando que não é fácil, mas é Sim. possível. É compreender, né? Entender que todos nós somos seres humanos e nós só fazemos o que nós aprendemos em algum momento da vida. Que os nossos pais aprenderam, os nossos avós, bisavós, e lá se vai essa história. Milhares de pessoas que vieram antes de nós. Eu E, acho, Denis, deixa eu só fazer um parênteses, assim, eu sim. fiquei muito feliz quando eu vi que você está trabalhando com constelação. Eu acho que a constelação é uma ferramenta, assim, fantástica. Eu acho que hoje é uma das ferramentas mais completas para que a gente consiga entender isso aí que você falou. A partir do momento que a gente compreende que as pessoas são do jeito que são, reagem do jeito que reagem, porque existe todo um sistema por trás, uma bagagem por trás que pesa, a gente sai do lugar do julgador e entra e consegue ter o olhar da compaixão e do amor incondicional, entendeu? Exatamente. É só por isso que eu falo, né? Que terapia é aprendizado. Terapia não é mágica que você vai chegar lá e agora eu tô curado de tudo, não. É você entender por que você faz o que faz, de onde surgiu isso, quais foram as raízes por trás disso. E aí, por falar em amor, eu sempre falo, falar em amor e espiritualidade. Hoje, quando eu convidei alguns clientes, alguns leads, alguns contatos que eu tenho, umas duas ou três pessoas fizeram tipo uma carinha assim, porque falou em espiritualidade, para você ver, as pessoas são preconceituosas porque falta informação, falta de conhecimento. E aí eu digo para você que está aqui assistindo, chegue de copo vazio, e se não tiver vazio, comece a esvaziar suas crenças, as suas verdades, porque elas não são verdades absolutas. Mas para você são porque você aprendeu dessa forma. Você aprendeu e está tudo bem. Eu aprendi de uma outra forma, a Natália de outra.
E esse que é o legal, eu entender que ela só é desse jeito porque ela aprendeu desse jeito. E quando você esvazia o copo, você abre espaço para quê? Para o novo, para entrar conhecimento, para olhar com outra visão. E eu digo que diariamente no consultório e na vida, eu esvazio todos os dias o meu copo. Porque quando eu esvazio, eu pego o que não serve mais para mim e coloco o que eu vou usar. E de repente hoje serve, amanhã não serve mais. E essa troca, né? Quando eu e você estamos conversando com as pessoas que estão aqui ouvindo, nós estamos espalhando e de repente esvazia, pô, isso não faz sentido mais para mim. E isso faz. Então esvazia o copo para caber o novo, para você poder evoluir e crescer. Legal. É isso aí. É isso. A Gildivan, calma aí, eu preciso trabalhar isso em mim, mas já estou no caminho com vocês. Legal, Gildivan. É todo dia, né? Você 1% ao dia, aprender um pouquinho. Ver que crenças não são só crenças religiosas. Crença é o quê? Uma verdade de tudo que você viu, ouviu e vivenciou na vida. E nossa sociedade, independente de religião, nossa sociedade ela é fundamentada nas religiões, porque a política foi fundamentada porque aprendeu lá atrás também com a cultura, as empresas, todas as instituições, elas têm essa base. E por que eu separo religião da espiritualidade? Porque a religião é do ser humano, o ser humano criou. A espiritualidade está em outro patamar, é lá em cima, não tem religião. Exatamente, exatamente. Né? Não tem como misturar. Até porque a gente pode e deveria, na verdade, a nossa sociedade, a gente deveria incluir a espiritualidade nas nossas relações políticas, sociais, econômicas. Certamente no dia que a gente tiver... Eu acho que a gente está caminhando nessa direção, ainda temos um caminho muito, muito, muito longo para percorrer. A gente está muito ali no iniciozinho, mas eu acho que a nossa humanidade está dando sinais de que a gente está indo nessa direção aí de mais luz, né? Então, esse lugar que você colocou a espiritualidade, eu concordo plenamente. Ela está acima, porque a espiritualidade, no meu modo de ver, ela é uma conduta. Então, quando você age na política com espiritualidade... Por exemplo, eu sempre falo assim para alguns clientes que acham difícil de entender. Você pode ser um advogado e agir com espiritualidade dentro da advocacia. Você pode ser um jornalista e agir com espiritualidade dentro da sua área de comunicação. Né? Então, realmente é muito importante que mais e mais pessoas, né, terapeutas e nossos colegas da área, realmente divulguem, disseminem essa informação de que a espiritualidade não é religião, não tem a ver com o espírito, com, né, enfim, mas tem a ver com uma conduta de ser amor dentro do que você faz. Né? Perfeito. É isso, né? Espiritualidade e amor andam juntos, né? Não tem como separar isso. Porque espiritualidade também, na minha visão, que vai muito de encontro com essa, é quando você julga o outro, você não fala sobre o outro, você fala sobre as suas crenças, sobre o que está dentro de você. E a mesma coisa, quando o outro te julga, você fica com raiva, mas se você parar para pensar, não, é o que ele aprendeu, então você não se preocupe com isso. Aí você começa a não é fácil, é um trabalho de autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe os seus limites, o que mexe com você, o que não mexe, e respeita o outro. Então, respire fundo e esvazie para poder, de repente, uma palavra que nós conversemos aqui hoje seja a transformação, de repente, na sua vida, ou o primeiro passo. Bem-vinda, Meire, Ju. Natália, o pertencimento, ela é uma necessidade básica do ser humano, né? Por isso que eu trabalho nas 3 leis da vida, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Equilíbrio. E o pertencimento, ele é essa necessidade básica, e a religião, ao mesmo tempo que ela traz o pertencimento, ela exclui. Por isso que eu falei, eu vou falar muito sobre isso. Eu falei a primeira live, eu falei com um padre que estava aqui, o Dom Rodrigo. A segunda eu falei com a pastora Dani Favato. A terceira é essa com você, que a gente fala de espiritualidade sem falar de religião. A próxima live eu vou falar com uma amiga minha que é radiestesista, terapeuta e hipnoterapeuta, que também não é de religião. Aí eu vou falar com mãe de santo, com pai de santo, vou falar com um índio da tribo Funiô. Ai, que demais! Que inclusive hoje, né, dia do índio, eu falei, cara, é incrível que eu conversando com ele, que é o Clay lá da tribo, é uma aula quando você escuta a nossa ancestralidade falando. Apesar dele ser mais novo, ele tem a história dele
todos os ancestrais dele, imagina. É uma aula, Ele fala Denis. ele Eu já fala assisti uma isso. palestra de um índio dessa tribo num workshop que eu participei alguns anos atrás e eu fiquei assim de Legal. queixo caído. É muito É legal. sabedoria ancestral, né? E aí ele fala de Exatamente. espiritualidade assim, normal, não tem religião. E aí se você olha para a história da humanidade, vamos colocar lá 50 mil anos atrás. Não é 2020 anos não, na época de Cristo, é 50 mil anos atrás. Imagina aqueles homens animais no meio da selva, sem roupa, sei lá, um querendo comer o outro, porque é sobrevivência. E aí tem aqueles magos, os xamãs que vêm lá de trás. Não existe religião. É o que? É a natureza, é a espiritualidade. É o que? O contato com os animais, com a lua, com o sol. Então é muito maior do que qualquer religião. É essa conexão. Exatamente. O E Dom isso faz falou, parte aí do. Pode ler aí. Pode falar. Não, que eu ia falar que isso tem tudo a ver com o seu tema, né? Do Somos Todos Um, essa Sim, conexão, né? isso. Somos Isso. todos um, não só nós humanos, mas nós, a natureza, os animais, Isso. né? Então é Conexão, importante colocar que conectados. quando a gente fala que somos, esse somos inclui todas as É espécies, isso aí. inclusive o planeta Terra, porque o Exato. planeta Terra ele é um organismo vivo, né? Acho que as pessoas às vezes esquecem um Isso. pouco disso, que o Porque planeta Terra ele é um isso, organismo vivo. é isso. É o reflexo, né? Se você imagina que você dá um zoom para dentro, nós somos bilhões, sei lá, trilhões de células, de moléculas, de vírus, de bactérias, e aí você dá um zoom para fora. É exatamente, nós somos essa conexão. Nós somos um grãozinho que se conecta com cada um dos outros. E aí o Dom falou aqui, o Dom Rodrigo, espiritualidade é o estado de vida que orienta nossos gestos. Perfeito. Aí a Lemes, deixa eu ver aqui que sumiu. A religião católica foi formatada no temor do medo, justiça, culpa, condenação. Somos todos um só com o universo. É isso, Lemes. É isso aí. E aí, Natália, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre esse tema aqui. Na sua visão, por que existe pobreza e riqueza no mundo? Já para mexer já nesse Bom, pobreza e sofrimento, né? sim, claro. Bom, eu vou falar dentro da minha crença, né? E imagino que, de repente, pessoas que têm outras crenças podem ter uma outra visão. E como eu falo, eu sempre acho que tá tudo bem. Eu sou uma pessoa super aberta. Eu tenho a crença de que o planeta Terra é um planeta kármico, né? Eu acredito em reencarnação. Então, eu acho que tem um ponto aí kármico, né? De lei de causa e efeito, né? A riqueza e a pobreza tá relacionado, né, com isso também. Não é que isso seja uma única causa. Mas eu acho que também está muito relacionado com o livre-arbítrio do próprio ser humano, a nível interno. Então, por exemplo, eu acho que ainda a grande maioria, né, no mundo como um todo, no planeta Terra, as pessoas terem mais dentro de si sentimentos negativos. E como eu tenho um carinho muito especial, eu tenho uma afinidade muito grande com a física quântica, né? Eu já fiz um curso com o Amit Goswami, que é o papa da física quântica, um indiano muito famoso, conhecido. E a física quântica ela tem uma premissa que diz que a gente manifesta tudo aquilo que a gente acredita como verdade. E, de um modo geral, como a gente ainda tem muito mais coisa ruim dentro da gente, e a gente, de um modo geral, acredita muito, né? A gente acaba manifestando. Por exemplo, eu sempre falo, por que às vezes é tão mais fácil a gente manifestar na nossa vida os nossos medos do que os nossos sonhos? Porque a gente fica tão conectado de uma forma tão mais profunda com os nossos medos, né? A gente acredita mais nos nossos medos. Aí, enfim, por N questões, né? Que eu acho que daria até uma outra live, que a gente realmente acaba manifestando aquilo. Eu acho que isso tem a ver também com hábitos, né? É um conjunto de coisas, né? Com hábitos, com vícios, com pessoas que você convive, né? Então eu acho que a pobreza e a riqueza
tem esse ponto kármico de lei de causa e efeito, né? Eu acho que o universo, existe uma inteligência cósmica universal e maior que autorregula a vida, e essa lei de causa e efeito se faz necessário para essa autorregulação, para que aconteça um equilíbrio. Mas eu acho também que existe essa questão da gente ainda manifestar o que sobressai, né? Então, ainda existe muita raiva no mundo, né? Muito ódio e, enfim, nações querendo ser melhores que as outras e dominar as outras, e aí não tem jeito, né? Isso vai acabar se manifestando como, enfim, miséria, pobreza, né? Sim. E tudo para evolução, né? Nós estamos aí, não estamos de passagem, né? Para evoluir. Evolução do ser humano do universo, porque nós somos uma parte muito pequena nesse universo gigantesco aí. Se a gente tiver. E Se a gente pensar, né, que a gente realmente é uma poeira cósmica, eu acho que esse termo, assim, porque pensa que se acontece, por exemplo, um evento cataclísmico no planeta Terra, a gente não pensa nisso normalmente, mas o que acontece no planeta Terra vai afetar outras galáxias, vai afetar a atmosfera, e isso, né, enfim, isso vai mudar a biosfera de um outro planeta. Então, assim, algo realmente é muito maior do que a gente possa imaginar. é isso, é verdade. É verdade. E aí as pessoas ficam julgando as outras sem olhar para esse todo, né? É aquilo que eu falei no começo. Quando você se cura, eu me curo. Quando eu me curo, você se cura também, porque é uma cura do sistema como um todo. Aí temos o sistema coletivo, o sistema familiar e o sistema individual do aprendizado, né? O que nós aprendemos. Nós somos dentro de nós esse sistema. Se parar para pensar que só dentro de nós tem essa infraestrutura gigantesca, imagina Existe isso tudo aqui. existe um artista, Denis, chamado Alex Gray. Eu não sei se ele é considerado um pintor, mas eu acho que sim. E depois você entra aí na internet, quem está ouvindo, entra lá e quando ele faz uma pintura de alguma realidade, né, de um casal com um bebê no colo, de um passarinho, né, na flor e tal, ele tem essa visão quântica, né, de que somos energia. Então, na verdade, o que a gente vê é uma grande teia, né, e a gente consegue ter essa dimensão macro de que está tudo junto e está tudo conectado, interconectado. São muito bonitos as pinturas dele. Ele tem um livro maravilhoso, assim, acho que vale a pena. São imagens, assim, bem impactantes, eu acho. Impactantes, que coloca para compreensão, né? Até a Lemes falou aqui, Denis, evolução vem de evoluir, de amadurecer. É isso, é você ter a compreensão, o que você é hoje é por tudo que você sabe. Se você não chegou onde você de repente queria, porque você ainda não sabe, então esvazia o copo e aí você vai desenvolvendo. E o talvez, é se esse, você né, não resolver, Denis? as suas próximas gerações vão resolver. E o caminho é esse, né, trás. Denis? Travou aqui sua... O caminho Voltou. é de dentro para fora. E a gente tem que começar pela gente. A gente tem que começar realmente a fazer o nosso trabalho, né? Cuidar da gente para que a gente possa, enfim, reverberar aí, influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor e poder ajudar e poder, enfim, transmitir aí boas vibrações. A Ju Vidal está perguntando, o nome do artista é Alex Gray. Eu vou escrever aqui, perfeito. peraí. Eu ia te perguntar isso agora. Escreve aí. Acho que foi. Legal. E aí, Natália, qual é a relação, na sua visão, entre ciência, religião e espiritualidade? Então, durante muito tempo, né, existiu uma briga muito grande, né, uma separação muito grande, né, de que uma não se bica com a outra, como se fossem coisas completamente diferentes. Eu acho que esse conceito da separação é uma das coisas que tem de pior, assim, né, é uma crença que prejudica muito o nosso autoconhecimento, não só individual, como coletivo, como coletividade. Né? Então, eu acho que a ciência e a religião, elas todos têm aí uma questão de desvendar um mistério, né? A ciência, ela
ela busca descobrir as coisas do nosso mundo humano. Muitas dessas coisas são mistérios, né? E a religião, como o nome vem do latim religare, né? Tem a intenção de fazer essa religação com algo divino, seja ele qual for dentro da crença. Que o algo divino é algo que a gente também não conhece, algo misterioso. E a espiritualidade, para mim, entra aí, foi o que eu falei. Eu acho que a gente pode fazer ciência com espiritualidade e ser religioso com espiritualidade. Eu acho que, para mim, na verdade, a ciência caminha junto com a religião e a espiritualidade, ou pelo menos deveriam caminhar, né? Eu sei que existem já pessoas que fazem esse movimento, eu acho super válido. Temos um físico aí brasileiro muito conhecido, Marcelo Gleiser, né? Que enfim, super premiado, que tem essa linha de pensamento. Então, eu acho que, na verdade, os dois... Calma aí que tá travando aqui. Tá travando para vocês, gente? Que para mim aqui tava picotando. Só dê um joinha se tá ok agora, gente. Denis, para mim, você tá picotando, mas tá bem suave, assim. Ah, tá. Não, pra mim você trava, mas dá pra seguir então. O Anderson falou que tá normal aqui. Tá ok, perfeito. E aí a ciência hoje comprova o que há anos atrás não era comprovado, né? Ela consegue mostrar, inclusive, das religiões e da espiritualidade, que tem muitas coisas que se conectam. E tem pessoas que preferem chamar, não, é neurociência, tudo bem. É espiritualidade, cada um com a sua verdade. Respeitando a do outro, aí juntos nós evoluímos, né, como sistema. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que tem muita coisa a ver, só que a ciência trabalha com, digamos assim, dados concretos, né, matemáticas, equações, né, comprovações, testes, e a religião vai para um lado mais do sentir. E eu acho que, de repente, a grande dificuldade de unir isso é porque a nossa sociedade, a gente não foi educado dentro nosso sistema como todo. A gente não aprendeu a importância do sentir. Né? Eu acho que isso é um movimento que está começando. Ou melhor, desaprendeu, na verdade, né? Então, como a religião vai muito para o lado do sentir, né, da fé, de você estar ali rezar e você realmente um sentir. Quem é religioso, você tem que sentir, não tem como você explicar, é uma experiência, eu acho, sim. Né? E de um modo geral, a nossa sociedade não aprendeu ou desaprendeu a sentir. Então, eu acho que durante muitos anos e séculos ficou essa guerra como se fosse algo diferente do outro ou algo querendo desmerecer, quando eu acho que se a ciência desse as mãos, né, para a religião, junto com a espiritualidade, eu acho que a nossa humanidade evoluía assim, drasticamente. Não, e que bom que já está caminhando junto. Lógico que tem algumas divergências em alguns lugares, mas tem muitos cientistas junto com a religião, com a espiritualidade. E você falou do sentir, Natália. E o sentir é que nos manteve vivos até aqui hoje, né? Desde lá de trás foram o quê? Os 5 sentidos. Como os animais, imagina. O animal, lá no tsunami, os animais os pássaros começam a voar, sei lá, 1 hora, meia hora antes da onda chegar. Porque nós, como nos seres primitivos lá atrás, era desse jeito. Mas a gente vai evoluindo, vai aumentando o número de pessoas, de comunidades, e acaba que parece que vai se desligando, né? O ouvir, o sentir o cheiro, o ver, as pessoas querem o quê? Falar e não escutam. Então, quando você começa a se conectar primeiro com você, você só vai sentir quando você se conecta com você. E aí você começa a perceber como que é isso tudo. Travou de novo para mim. Para vocês também? Travou muito rápido, Denis. Travou, mas voltou perfeito. Boa noite, Silvana, Fábio, bem-vindos. Natália, dinheiro é bom ou é mal? Essa pergunta é muito boa.
Então, gente, o dinheiro é bom. Assim, vamos lá, falando em cima da minha crença, como eu falei aqui, eu tenho uma pegada de física quântica, eu estudei física quântica há muitos anos. E eu realmente tenho a crença de que tudo é energia no universo, né? De que a materialidade, ela é um estado da energia, um estado mais denso, né? Se a gente for para um microcosmos, a gente vai ver que o que existe é energia pura. E, na verdade, o dinheiro ele é uma energia como outra qualquer, e o que faz dele bom ou mal é quem usa, né? Depende do que você faz com ele e o que você faz por ele, para conseguir dinheiro. Né? Então, o dinheiro ele é uma energia, digamos assim, neutra. Né? Tem pessoas que usam ele para fazer o mal ou fazem coisas ruins para conseguir dinheiro, e pessoas que fazem o bom uso do dinheiro e fazem coisas legais e, enfim, íntegras, né, para consegui-lo. Então, eu acho que, dentro do meu ponto de vista, o dinheiro não é bom nem é mal. Quem é bom ou mal é que manipula o dinheiro. É isso, é isso. Eu acho dessa forma também, acredito assim. E por que existem tantas pessoas deprimidas no mundo? Então, Denis, essa é uma pergunta muito legal, assim. Eu vou falar muito, assim, da minha experiência em consultório, né? Eu já tenho consultório desde 2015, então, esse ano tá fazendo 6 anos. E eu acho que uma das grandes questões, assim, da depressão é a falta do autoconhecimento, a falta de você, na verdade, assim, de você não conseguir viver a sua verdade, né? E o que isso significa? Você não conseguir de repente, aí assim, pode ter vários motivos, tá? Você pode ter vindo dentro de uma família opressora, e, enfim, pode ter N questões, eu não tô aqui para julgar, eu, né, tô falando da minha visão do porquê que eu acho que existe, né, pessoas deprimidas, pela incapacidade da gente viver a nossa espontaneidade, que isso pode ser desde criança, né? Isso pode vir desde a infância. Então, a gente não conseguir viver a nossa verdade. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, um caso que aconteceu comigo, de paciente, para vocês entenderem. Há muitos anos atrás, eu atendi uma menina que estava com depressão e a intenção dela era largar a medicação. Ela já tomava medicação há algum tempo. E, Lor, eu já vou responder a sua pergunta, tá? Eu gravei ela. E, enfim, ela já queria sair do meu remédio, fazia terapia há muito tempo e estava deprimida e achava que aquilo, enfim, queria um outro caminho. Resultado, vou finalizar a história para encurtar o assunto. Ela fazia medicina, ela estava no último ano de medicina, ela veio de uma família toda médicos, os avós eram médicos, os pais eram médicos, e ela, obviamente, ela nem cogitou fazer outra coisa, nunca foi imposto para ela fazer medicina, mas ela nasceu dentro desse sistema da medicina tradicional e, obviamente, ela fez medicina. E durante as nossas sessões, né, ela revelou a paixão dela pela fotografia. Ela viajava o mundo inteiro e para tirar foto e tal, não sei o quê. E um dia ela chegou à conclusão de que o que ela realmente queria fazer da vida, o que ela amava, o que, né, era ser fotógrafa. Ela não queria ser médica. Enfim, aí acabou que, obviamente, ela não largou a medicina, né? Porque, né, não é uma coisa fácil também. Mas quase um ano depois, muito tempo depois, ela fez comigo um tratamento de reiki, ficou um tempo comigo fazendo terapia também. Enfim, ela melhorou e tal, e vida que seguiu. E aí, quase um ano depois, ela me mandou uma mensagem falando: pô, Natália, eu queria que você soubesse que eu realizei o grande sonho da minha vida. Ela tinha ido, acho que foi para Nova York, era um curso de fotografia que era maravilhoso, que ela sempre quis fazer. E ela conseguiu, né, virar para os pais e dizer que ela não queria trabalhar com medicina, que ela queria ser fotógrafa e tal. E, né, enfim, nossa, eu tô até arrepiada de escutar a história. Então, por isso amor é um e fidelidade, né? Então, isso é um exemplo do que é viver a nossa verdade. Aí alguém aí, que eu não lembro quem agora o nome, perguntou, mas como é que a gente sabe que a gente está vivendo a nossa verdade? Mentir. Não tem outra explicação, né? Você pode... Eu acho assim, se faz a melhor forma de você saber se você está vivendo a sua verdade é se olhe no espelho e faça essa pergunta simples. Você está feliz? Você está feliz no seu trabalho? Você está feliz na sua família, no seu casamento? Né? A nossa verdade não é só a nossa vida profissional, é tudo. Às vezes,
quantas pessoas a gente conhece que tá num relacionamento que já acabou há muito tempo e por N motivos, né? Porque tem que ser para sempre, não se separa, fica vivendo uma relação, enfim, fica vivendo infeliz dentro de um casamento que já acabou. Enfim, então, né, pessoas que trabalham, que têm um trabalho que não são realizadas, mas aí por uma questão financeira fica. Então, eu acho que viver a nossa verdade é você estar feliz, né? E com o que você está fazendo da sua vida. Então, eu acho que a melhor forma de você saber se você está vivendo a sua verdade é você olhar para as áreas da sua vida, para sua família, né? Para sua vida, sei lá, se você for solteiro, para o seu namorado, enfim, para sua área profissional, e você se perguntar: eu tô feliz? Eu sou feliz desse jeito? Isso. Então tá. E o que me deixaria feliz, né? Tem um exercício, até que eu vou dar aqui, então, para quem quiser, que eu passo muito para os meus clientes, que é assim: legal. Faça uma lista das 10 coisas que te fazem, coisas que te deixam feliz, né? Que te deixam feliz, ou que você tem prazer em fazer, ou que você gosta de fazer. E aí você responde se você faz ou não essas coisas, sim ou não. E aí o que você responder não, você tem que escrever por que você não faz. E aí você vai conseguir ter uma visão, né, mais palpável, mais concreta, né? E muitas vezes a gente pode descobrir que a gente não faz por puro comodismo, porque a gente está sentado numa cadeira de vítima e é mais fácil ser vítima. A tão famosa zona de conforto, né? Que a zona de conforto, ela realmente é muito confortável, mas nada cresce na zona de conforto, economiza energia, né? Economiza energia, a zona de conforto, pelo próprio nome, é muito confortável, porém, nada cresce, nada evolui na zona de conforto, né? A zona de conforto, ela estagna. Então, eu acho que essa é uma dica, assim, para quem quer saber se está vivendo a sua verdade, né? Assim, nas suas amizades, você está feliz com as pessoas que você está convivendo? Você está feliz? Enfim, né? Então, eu acho que essa pergunta, se você está feliz, eu acho que é um termômetro para você saber se você está, enfim, vivendo a sua verdade. E depressão é frescura? Não, obviamente que não. Depressão, de jeito nenhum. Depressão, ela é uma doença, né? E eu só acho que existe uma causa emocional, né, por trás dessa doença. A depressão, quando é manifestada no físico, né, enfim, para mim tem tudo tem um a priori aí emocional, um desequilíbrio energético, algo que não está de acordo com a sua alma, digamos assim, com a sua verdade, né? A alma, o espírito, seja como você quiser chamar. É o vazio da alma mesmo, né? E muito pelo contrário, a depressão é algo muito sério e dependendo do grau da depressão, tem sim que tomar remédio. Eu já mandei pacientes meus que não tomavam medicação, que não queriam tomar medicação, eu mandei tomar remédio. Já aconteceu, né? Então, é muito importante falar que a medicação, o objetivo é estabilizar emocionalmente o indivíduo para que ele consiga buscar um tratamento e se ajudar. Porque quando a gente está muito instável emocionalmente, fica muito difícil a gente realmente conseguir ajuda, pedir ajuda, né? Então, a depressão não é frescura, é uma doença muito silenciosa, então, realmente, assim, familiares, né? Pessoas que convivem, tem que estar atento. Os sinais são sinais que às vezes a gente acha que é bobo. O cara tá estressado. Não. A irritabilidade é um dos primeiros sintomas de um estágio depressivo, né? E a depressão também é importante dizer, Denis, que você não pode ficar triste um mês e falar que está em depressão. A depressão, ela é um estado constante de tristeza, mas que perdura aí por algum tempo, né? Legal. E aí tem algumas pessoas que comentaram aqui. O Dom Rodrigo falou: a ditadura do ativismo nos distancia das coisas que nos dão prazer. É isso. E também por pertencimento, né? Porque por fidelidade àquele clã, aquele núcleo familiar, nós fazemos para quê? Para sermos aceitos, para não sermos rejeitados. E aí você começa na família a fazer tudo que papai e mamãe querem que você faça, que os irmãos querem, que os professores querem, que os amigos querem. E aí você, quando você vê, você se desconectou de você. E é uma pergunta que eu faço muito, o que você deixou de ser quando você cresceu? E aí as pessoas perguntam e ficam em silêncio e esperam a resposta vir de dentro, que é forte. Olha, uma outra dica para quem quer saber se está vivendo a verdade, eu aprendi isso num curso que eu fiz com uma pessoa, enfim, eu gosto muito dele, que é o Carlos Torres, eu não sei se alguém conhece, mas enfim. Ele fala assim: se você quer saber qual é a sua verdade e tal,
lembra da sua infância, lembra do que você gostava de fazer quando você era criança, de que tipo de brincadeira você gostava de brincar, o que que você gostava. Provavelmente, quando você se reconectar com essa energia da sua infância, você vai conseguir aí chegar na sua verdade. E pelo menos pra mim fez Perfeito. todo sentido isso que ele falou. Não, com certeza. E aí tá aqui a Ana, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Leiam, em busca do sentido. É uma busca até o último dia de vida, né? É uma busca constante, ininterrupta, sempre. É. Aí, calma aí, deixa eu ver. Lemes, escreveu aqui. Vazio existencial. Ridículo que tem pessoas que se matam exatamente porque as pessoas acham que é frescura, né? Deixa eu ver mais uma. Tá, acho que a gente já foi. Deixa eu passar para a próxima aqui. Por que que... Ah, tá, essa a gente já foi. Como, na sua visão, Deus iria querer que reagíssemos à guerra e à agressão? Essa pergunta é muito boa. Então, assim, eu acho que Deus, na verdade, ele deu uma liberdade muito grande pra gente, né? Do livre-arbítrio. Mas, obviamente, se ele tivesse uma intenção, seria que a gente reagisse de uma forma amorosa, né? Eu realmente acredito nessa máxima de que Deus é amor. Eu acho que ele realmente é. O meu Deus que eu acredito, né? Eu não acredito num Deus julgador que está lá em cima olhando, né? Eu acho que Deus deu a mesma oportunidade, que é a vida, para todo mundo. E o que a gente faz dela é a nossa responsabilidade. Então, na verdade, eu acho que ele iria, se ele realmente tivesse um querer, seria que a gente reagisse de forma amorosa diante da guerra e da agressão. Essa, pelo menos, é a minha visão. Perfeito. Perfeito. Até por falar em responsabilidade, como trabalhar a autorresponsabilidade dentro das religiões e da terapia, da espiritualidade? Bom, primeiramente, Denis, sendo honesto consigo mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental. Você estando aberto e disposto a encarar, né, o seu lado sombra, né, digamos assim, né, enfim, defeito. Eu não gosto muito de defeitos, eu acho mais usar esse lado sombra. Então, eu acho que a autorresponsabilidade é o X da questão, porque se você não tem autorresponsabilidade, você vai entrar no lugar da vítima. E aí, se você vira vítima, é um ciclo vicioso, né? Porque a partir do momento que você é vítima, você não tem responsabilidade sobre a sua vida. Então, a autorresponsabilidade você pode trabalhar tendo as rédeas da sua vida. O que isso significa? Fazendo melhores escolhas para você. Então, se você está com sobrepeso e você está começando a ter problemas de saúde, é sua responsabilidade começar a ter uma alimentação mais saudável, praticar exercício físico, né? Então, eu acho que a autorresponsabilidade, ela é fundamental e ela se dá a partir do momento que você olha no espelho e fala: eu sou o dono da minha vida e eu vou fazer melhores escolhas para mim, né? Então, melhores escolhas de um modo geral. As coisas que você está assistindo na TV, o que você está lendo, as pessoas que você está convivendo. Então, assim, não dá para você ser uma pessoa que assiste noticiário o dia inteiro, que bombardeia sua mente com coisas extremamente negativas e de baixa vibração, ter vícios pesados, usar droga, beber pra caramba, encher a cara, tá sempre bêbado pelos cantos, né? E você querer ter uma vida super positiva, ser uma pessoa super otimista. Eu acho que bem difícil, né? Então, a autorresponsabilidade, eu acho que ela se dá a partir do momento que você realmente faz melhores escolhas para você, para sua vida, né? Perfeito. É você realmente se conectar, se isso que você está fazendo vai te levar para onde você deseja. Ou você vai ficar a vida Exatamente. inteira apontando, vai ficar sempre apontando algum culpado. Não, é porque foram meus pais, é porque é o presidente, é a presidenta, é sei lá quem, é o político, e aí você fica parado na cama só reclamando. E lembra que eu falei no começo, quando você reclama muito, o problema não é de quem você fala, é sobre você. A, a Eu falo própria, muito. a própria eleição, né, Denis? A gente fala tanto disso. Pô, todo mundo reclama dos políticos, mas os políticos que estão Aham. lá foi a gente que colocou. Então, assim, Sim, sim. é,
A verdade pode doer, mas a verdade é que os políticos refletem a população, a maior A parte dela, sociedade, pelo isso, menos, né? Então, isso. assim, quando Sim, eu sim. falo isso, as pessoas querem me socar a cara, assim, É, reviram o olho. Ai, mas eu não sou sim. assim, ok, você não é, eu não sou, o deles não é, mas tem muita gente que Uhum, é. Então, sim. os caras roubam e a gente vai lá e elege o cara de novo, Uhum, entendeu? sim. É, E é aquilo que eu gosto muito de falar, que eu até já comentei antes. O que que esse líder ou essa pessoa que você sempre julga, o que que ele está querendo te curar? Ou melhor, o que o seu sistema está querendo mostrar para você, para curar dentro de você? Seja lá quem for, porque as pessoas acabam aparecendo. Vamos esquecer política agora, mas vamos falar aqui de relacionamento. uhum, Você vai e casa com um cara que ele só te agride. Aí você separa e você encontra outro que ele só te agride. Aí você separa, relacionamento abusivo. O que o sistema está te dando a oportunidade e você não está enxergando? De olhar para dentro de você e curar. O que tem dentro de você que você só atrai isso, né? É energia, é padrão familiar, o que é? Essa reflexão é muito válida. muito, muito E válida. o que acontece, Natália, na sua visão, depois que a gente morre? É, bom, como eu falei no início, né, eu acredito, né, em reencarnação. Para mim, a vida é eterna. Isso aqui, a gente está vivendo uma experiência na matéria, na materialidade. E, na verdade, quando a gente morre, a gente vai para algum lugar não muito diferente de onde a gente está. O que que eu quero dizer com isso? O que determina o que acontece com a gente após a morte é o que a gente carrega dentro. Então, por exemplo, se a gente está nessa existência, né? Se eu sou uma pessoa amargurada, cheia de arrependimentos, que carrega um monte de mágoa dentro de si, é rancoroso e tal. Quando você morrer, por mais que você vá para um lugar de luz, você vai chegar lá desse jeito, amargurado, cheio de raiva, sem compreender as coisas, entendeu? Eu acho isso, assim, muita gente me pergunta essa questão e as pessoas acham que pelo fato de você ir, de repente, né, ou para o céu, para uma cidade astral, ou seja, né, ou que seja o céu para você, que você vai chegar lá e vai ser tudo maravilhoso. Nananina, não. Se a gente leva para, né, o nosso espírito leva o que a gente está carregando dentro da gente. Então, se a gente tem uma vida mais internamente falando, se eu sou uma pessoa mais leve, uma pessoa otimista, uma pessoa, né, de bem com a vida, uma pessoa que tenta ser uma pessoa melhor, enfim, né, ser amor e tal, né, uma pessoa mais autoastral, uma pessoa mais alegre, mais feliz. Quando eu desencarnar, seja lá para onde eu for, eu vou chegar nesse lugar da mesma forma que eu vivi aqui. Eu vou chegar lá leve, feliz e tal. Às vezes posso não entender, né, compreender muito bem, mas, né, então eu acho que a gente vai para onde, seja lá para onde a gente for, né? Mas a gente continua sendo, a gente continua carregando a mesma coisa. Então, eu que eu falo assim, cara, não precisa ficar com medo, né? Então, eu acho que a vida para mim é eterna, né? Eu acho que o contrário da morte é renascimento, não é vida. A vida para mim realmente é eterna, ela continua só de uma outra forma que, como a gente não enxerga, a gente acha que não existe, né? Porque o nosso sistema neurológico ele é limitado. Mas o fato da gente não enxergar não significa que não existe, né? E, enfim. Então eu O acho que ar a tá gente aí, vai. nós respiramos o ar e não vemos, né? Então é só você Exatamente, usar exatamente, esses. exatamente. Você falou essa frase agora, minha filha ontem, minha filha tem 7 anos. Eu tava colocando ali ela para dormir, ela chegou e falou, pai, fala da morte, que ela fica com medo de morte. Quando fala de morte, ela fica toda. Ela depois pensou um pouco aí sozinha, ela falou, pai, eu acho que quando a gente morre, a gente vai acordar, porque eu acho que a vida é um sonho. Aí eu falei, pode ser. Fantástico. Pode ser. É Perfeito. isso. E, Natália, essa aqui é fácil, ó. Descreva Deus. Então, Denis, para mim, assim, Deus não se descreve, né? Eu acho que Deus é uma experiência, Deus é um sentir. Eu posso dar alguns exemplos de quando a gente experimenta Deus, pelo menos eu, né? Dentro da minha visão, do que eu acredito. Eu acho que Deus não é algo que se descreva, Deus para mim é algo que se sente. Não, não, não acho que existem palavras, né,
dentro dessa nossa materialidade que possa descrever algo tão maior que a gente. Então, Deus é um sentir. Então, por exemplo, eu acho que quando você olha para o seu filho, você fica só olhando e vê aquele milagre ali. Eu estou falando isso que eu tenho uma bebê de 1 ano e 4 meses e às Aham. vezes eu fico olhando para ela e começa a me dar vontade de chorar, simplesmente por ela estar ali. Isso para mim é Deus. Quando você vê um pôr do sol ou um nascer do sol, quando você ouve uma música e você fica todo arrepiado ouvindo aquela música, Aham. né? Então, quando você está dentro de um culto, e eu já fui para um culto evangélico há muitos anos atrás, e, cara, eu tive uma crise de choro, assim, eu fui, como eles falam, eu fui arrebatada realmente. Isso para mim é Deus, né? Uhum. Então, eu acho que Tá em tudo, Deus né? não tem como se descrever. Eu acho que Deus é um sentir. É quando você é um sentir muito profundo. É quando você fala, caraca, né? Tipo, é isso. Eu já tive muitas experiências, assim, dentro de constelação, sendo participante de constelação, Ah, de ser, né, arrebatada, assim, por uma energia, por uma coisa que eu falo, nossa, obrigado, Senhor, ah, né, por isso. Então, eu acho que sim. Deus, dentro da minha visão, né, eu acho que Deus Sim, não se sim, sim. descreve, Deus se sente. Verdade, não tem como. Nós, na verdade, Deus é você respirar e olhar para dentro de você. Ele está dentro de nós, né? Só você ver quão maravilhoso é o nosso corpo, a vida, a natureza, enfim. Deus é tudo, né? Não tem como descrever realmente. É só para a gente dar uma tocada para as pessoas refletirem um Sim, pouco. Por sim. isso que eu faço essa pergunta. Aham. E terapia é você restabelecer, né? Restabelecer o fluxo da vida. Religião é terapia, na sua visão? Olha, Denis, eu acho que pode ser para muitas pessoas, né? Eu acho que a religião, ela tem um papel muito importante aí dentro da nossa sociedade, principalmente nessa, nessa nossa religação realmente com o divino, Sim. né? Então, eu acho que para muitas pessoas a religião acaba sim sendo uma terapia, porque eu acho que para muitas pessoas a religião acaba sendo um lugar onde ela consegue se restabelecer, se reconectar com ela mesma, se reconectar com o divino, enfim, né, dentro da fé dela. Então eu acho que sim, que a gente pode, eu acho que pode ser sim, acho que a religião é uma forma de terapia. Eu acho que qualquer coisa que faz você se reconectar consigo Se mesmo, reconectar. né? Ou Sim, com o divino, com a sua alma, com o seu espírito, né? Seja lá o termo que a gente use, sim, eu sim. acho que é uma terapia, né? Uma forma Perfeito. de Eu também restabelecer. acho. Eu também acredito dessa forma. E o que você acha das terapias, da integração, né, das terapias com as religiões, no sentido de que nós somos quatro, nós somos corpo físico, emoção, espírito e como é que é? Mente. Corpo, mente, alma e espírito, é. E dessa É, integração, religião, eu terapia. acho fundamental, né, Denis? Eu acho que tá mais do que na hora, né, da gente sair realmente desse pensamento muito cartesiano e materialista de que a gente é apenas um corpo físico. Hoje tem muito material aí, muitas comprovações, né? A ciência da física quântica é um advento aí novo que veio realmente quebrar paradigmas, né? É muito recente, tem 100 e poucos anos a física quântica. E eu acho que se a gente quer evoluir realmente como sociedade, como seres humanos, né, eu acho que é fundamental a gente realmente ter essa compreensão de que a gente não é somente esse corpo físico, somos um aglomerado energético e a alma, a mente, espírito e o físico, eles fazem parte desse aglomerado. E para que a gente consiga essa conexão, esse restabelecimento, a gente E, realmente precisa Natália, o trabalhar tudo Instagram isso. tá na contagem regressiva aqui, 22 segundos. Ele voltou, né? Porque ele tinha liberado antes. Mas me diz uma coisa então, Natália. Suas conclusões, agradeço mais uma vez por você estar aqui. E fala um pouco aí, só para a gente Obrigada, finalizar. Denis. Obrigada a todo mundo. Eu acho que a gente realmente tem que buscar, né? Eu acho que